Ano Bíblico 2022. Jeremias, capítulo 36. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Pegue um rolo e escreve nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: Estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia de jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor, e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu a palavra do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor, que todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Zafã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Zafã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário, no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Zafã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram, por intermédio de Jeude, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuque, a seguinte mensagem a Baruque: Pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhe: Sente-se e leia-o para nós. Então Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: É absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras? Perguntaram a Baruque: Diga-nos como você escreveu tudo isso. Foi Jeremias quem o ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: Vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, e foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeude pegar o rolo, e Jeude o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam ao seu serviço. Isto aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento do inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros, que ouviram todas aquelas palavras, não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Elnatã, Delaías, Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo,
Ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jeramiel, filho do rei, Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abideel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras que Jeremias ditou a Baruque, e ele escreveu, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: Pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá: Assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou: Por que você escreveu nele o que o rei da Babilônia viria e destruiria esta terra e dela eliminaria tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado para fora e exposto ao calor do dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles e sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Jeremias, capítulo 37. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, ao profeta Jeremias com esta mensagem: Ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Naquela época Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito. Enquanto os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao rei de Judá, que os mandou para consultar-me. O exército do faraó, que saiu do Egito para vir ajudá-lo, retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão esta cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: Não se enganem a si mesmos, dizendo, os babilônios certamente vão embora, porque eles não irão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhe restassem homens feridos e suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: Você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis ouvi-lo, e prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do sacerdote Jonatas, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe perguntou: Há alguma palavra da parte do Senhor? Há,
respondeu Jeremias. Você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: Que crime cometi contra ti, ou contra os teus conselheiros, ou contra este povo, para que me mandassem para a prisão? Onde estão os seus profetas que lhe profetizaram? O rei da Babilônia não atacará vocês, nem esta terra. Mas agora, ó rei, meu senhor, escuta-me, por favor. Permita-me apresentar-me à minha súplica. Não me mandes de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias capítulo 38. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram que Jeremias estava dizendo a todo o povo: Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará por vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: Este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: Ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a você. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: Leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. O Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: Ponha esses trapos de roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir de você uma palavra, disse o rei. Não me esconda nada. Jeremias disse a Zedequias: Se eu te der uma resposta, não me matarás? Mesmo que eu te desse conselho, tu não me escutarias. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: Juro pelo nome do Senhor de que recebemos a vida. Eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Se te renderes imediatamente os oficiais do rei da Babilônia, tua vida será poupada, e esta cidade não será incendiada. Tu e a tua família viverão. Mas, se não te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia,
Essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo tu escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me matarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor, fazendo o que eu lhe digo, para que estejas bem e a tua vida seja poupada. Mas, se te recusares a render-se, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia. E elas lhe dirão: aqueles teus amigos de confiança te entregaram e prevaleceram contra ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Todas as mulheres e os teus filhos serão levados aos babilônios. Tu mesmo não escaparás das mãos deles, mas serás capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Se os líderes ouvirem que eu conversei com você e vierem dizer-lhe: conte-nos o que você disse ao rei e o que o rei disse a você, não esconda nada de nós, senão nós o mataremos. Diga: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse, e eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada.